Estude! Vamos lá, galerinha, bora começar mais uma videoaula, agora falando sobre isomeria. Pois é, isomeria. Bom, mas antes de eu te falar o que é isomeria, se bem que já está aqui, né, para de ler, não ler, isso, observe esses exemplos aqui. Na verdade, esse exemplo, eu tenho a fórmula molecular de um composto, C2H6O. Pois é, essa é a fórmula molecular. Mas, mesmo assim, eu posso escrever duas estruturas com exatamente a mesma fórmula, né? Com 2 átomos de carbono, tá aqui, 6 átomos de hidrogênio no total e mais um átomo de oxigênio. Porém, agora que você já sabe identificar as funções orgânicas, você consegue ver que temos aqui um álcool, nesse caso o etanol, e aqui temos um éter, né? Um oxigênio entre átomos de carbono, o metóxido, metano. Bom, mesma fórmula molecular, estruturas diferentes e com características bem diferentes também, né? O etanol nas condições ambientes, pegando aí 25 graus Celsius de um atm, é um líquido, né? Um líquido que você utiliza aí para abastecimento de automóveis ou então nas bebidas alcoólicas. E o éter aqui, ele já é um gás, né? Um gás a 25 graus Celsius e 1 atm. Pois muito bem, esse é um gás utilizado aí na substituição dos freons, lá os CFCs, né? Na refrigeradores e outros equipamentos elétricos. Muito bem. Bom, o que é de interessante? São duas estruturas diferentes com a mesma fórmula molecular. É justamente isso o foco de atenção, né? Da tal da isomeria. A isomeria estuda justamente os compostos que possuem exatamente a mesma fórmula molecular, porém se diferem através das suas fórmulas estruturais. Como é que no espaço elas se encontram, né? A conexão dos átomos é diferente, porém a mesma quantidade de átomos. Isso. Vamos estudar então a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a metameria e também a isomeria de função, né? Por enquanto, depois eu te mostro alguns outros casos de isomeria, tudo bem? Bom, vou trocar de lousa e a gente já começa falando, por exemplo, da isomeria de cadeia. Você me aguarda aí? Então, até já já. Legal, galera? Bom, agora que sabemos o que significa a isomeria, né? Vamos começar aí os exemplos dessas próximas videoaulas. Bom, o primeiro caso que eu mostro para você é a isomeria de cadeia. Bom, se é isomeria, as moléculas, lógico que tem que ter a mesma fórmula molecular. E se é uma isomeria de cadeia, aqui é o ponto onde eles têm diferença entre si. É na cadeia carbônica que eles vão se diferir. Ótimo. Então, isomeria de cadeia, o próprio nome já está indicando. O que é que eu tenho de igual? Se é isomeria, mesma fórmula molecular. Se é de cadeia, então as cadeias carbônicas são diferentes. Te dei 2 exemplos super simples, só para a gente começar a avaliar. Olha só, um composto que tem a fórmula C4H10, né? Ele é um alcano, vale lembrar que todos alcano, caso você tenha esquecido, tem uma fórmula geral, CnH2n mais 2. Então eu percebo claramente que esse composto aí é sim um alcano com 4 átomos de carbono, né? Bom, como é que eu posso construir essa estrutura? Eu posso enfileirar os 4 átomos de carbono, né, e completar aí com os hidrogênios até que todos fiquem aí com 4 ligações. Essa é uma estrutura cuja cadeia é linear, mas com 4 átomos de carbono eu também consigo fazer essa estrutura, que é uma estrutura ramificada. Mas perceba, ambas possuem a mesma fórmula C4H10, né? Então o ponto de diferença é uma cadeia linear e a outra é uma cadeia ramificada. Qual é o tipo de isomeria que temos aqui? Isomeria de cadeia. Uma é linear e a outra é ramificada. Pois muito bem. Um outro exemplo, C5H10. Bom, C5H10 eu acho que já não é mais aí a fórmula geral de um alcano, e sim talvez de um alceno. CnH2n apenas, ou então de um composto cíclico, né? Pois muito bem. Bom, com 5 átomos de carbono eu consigo montar essa cadeia aqui, linear e aberta. Só que eu tenho uma insaturação, uma dupla ligação, por exemplo, nesse carbono, né? Então tá aí exatamente 5 átomos de carbono com seus 10 átomos de hidrogênio. A cadeia é dita aberta ou acíclica. Mas com essa mesma fórmula molecular, C5H10, eu consigo construir, aliás, essa molécula aqui, né? O ciclopentano, que possui sua cadeia fechada ou cíclica. Então, mesma fórmula molecular, né? Mas com estruturas diferentes. Cadeias carbônicas abertas e fechadas, beleza? Então, identificar a função, aliás, a isomeria, né, de cadeia é muito simples.
Olhou? Primeiro passo, se tem a mesma fórmula molecular. Segundo, verifica o que muda, ou se muda, lógico, né? Na cadeia de um composto para o outro. Beleza? É isso aí, galera. Nas próximas videoaulas eu te mostro os outros tipos de isomeria. Até lá. Tchau.